o portal de notícias das rádios Princesa e 101 FM. Tem outros ainda. Muito bem, estamos chegando aqui no Tarde Show com o nosso querido Sidney Luiz, que nos abre espaço. Com licença, Sidney Luiz de Bastiani, porque a gente vai falar. A tua família, né? O teu sobrenome é de família que veio, né, da Itália e se instalou primeiro caminho ali, chegaram em Santos, né, depois São Paulo, alguns foram para o Espírito Santo, ficaram em São Paulo, outros desceram para o Rio Grande do Sul. Ficou muito pequeno lá para tanto italiano, vieram desbravando aqui o Oeste Santa Catarina. E por isso que a nossa tradição italiana é muito forte aqui. E você que está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, obrigado pela audiência. Porque, como você vê na descrição aí, Dia Internacional do Teatro, e nós teremos uma obra, uma peça espetacular. Por que eu estou falando da imigração italiana? Esse é o tema. Um bel Masolino del Fiore, desbravando o velho oeste selvagem, a saga da imigração italiana para o Brasil, sua fixação no Rio Grande do Sul e posteriormente vinda para o oeste de Santa Catarina. E olha, a CIA de Arte Teatro vai estar apresentando essa peça espetacular aí nos dias 26 e 27 de março. E para falar sobre teatro, com quem que a gente vai conversar? É óbvio, com Neri de Paula e Renan Otovics. Neri, boa tarde, que prazer recebê-lo. Boa tarde, prazer é meu, alegria é minha de estar aqui nos microfones da amada Rádio Princesa. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Márcio, é sempre um prazer aí estar conversando sobre teatro e coisas assim. O Dia Internacional do Teatro traz um tema muito nosso, né? Muito regional, que é a imigração italiana para o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como transformar essa história tão rica em uma peça de teatro, Neri? Tudo começou porque nós, a dupla aqui, eu e Renan, ao longo destes anos, nós já somamos 19 livros escritos. E a maioria desses livros são biografias. E a maior parte dessas biografias a gente teve que fuçar lá na Itália, atrás de parentes, enfim, descobrir os laços italianos destas famílias todas. E a gente foi armazenando várias histórias. Então esta peça, ela tem vários acontecimentos dentro do espetáculo que são histórias verídicas. Que legal. Né? Que foram vividas pelos antepassados, seja avô, bisavô, trisavô. Sabe que algumas famílias que a gente pesquisou, a gente chegou até o 5º, 6º avô na Itália. E nessa busca de pesquisas eu escrevi primeiramente uma peça que só tinha o nome Desbravando o Velho Oeste Selvagem, com a intenção de fazer um resgate da nossa história aqui, da vila de Xanxerê, que Xanxerê tem 142 anos de fundação, né? A gente comemora aí a emancipação política, mas 54, Xanxerê é a cidade, o núcleo, a vila, o povoamento mais antigo do interior de Santa Catarina, pelo menos aqui do oeste. E foi fundada em 14 de março de 1882. Então, desde aquele tempo, nós já tínhamos a chegada de imigrantes, mas foi mais ou menos depois de 1900 que a imigração gaúcha dos descendentes de italianos do Rio Grande do Sul começaram a vir para cá. Então, nós começamos a nossa história lá na Itália. Lá os perrengues, as guerras, as dificuldades, a viagem. Perdoe te interromper teu raciocínio, mas só para esse contexto histórico, dois momentos os italianos vieram para o Brasil, né? Lá no começo, no final do século XIX e na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, essa é a história de quem vem, os primeiros que vieram. Geralmente aqui, quando você pega nessa faixa de 1000, aqui nós estamos fazendo uma hipotética viagem, saindo de Encantado, Burro Feio, no Rio Grande do Sul, e um pai e um filho que vieram de carroça, de caminhão, até uma parte onde foi possível, e depois vieram a pé.
do Goiôen, Uruguai. do Uruguai ali para cá, eles tiveram que vir a pé, hipoteticamente em 1900. Mas isso, hipoteticamente, Renan, era real, né? Era a realidade essa viagem muitos. de carroça, não tinha balsa ainda, né? Muitos vinham a cavalo, né? Muitos vinham de carroça e atravessavam com caico no começo, porque não tinha balsa mesmo. Isso compõe a grande maioria da história histórias dos descendentes de italianos. Que vieram os primeiros imigrantes que chegaram aqui, né? Na região do oeste catarinense. Mas essa migração, ela até os anos 60, ela estava ainda acontecendo, né? Do Rio Grande do Sul para cá. Do Rio Grande do Sul para cá, porque cada vez mais as terras ficavam diminutas. E as famílias eram grandes, eram 10, 15 filhos ou mais. E por mais que o cara vindo da Itália comprasse lá 2 colônias, era pouca terra para tanta gente, para tanto filho para dividir. E a propaganda que havia do grande sertão do oeste catarinense é de que aqui você colhia salame e queijo, estava pendurado nas árvores. E na verdade tem uma questão, os primeiros cotistas hoje questionam muito a questão de cotas raciais, né? É importante destacar que os italianos e alemães receberam cotas, muitos não adquiriram terra. Eles ganharam terra. Vieram para o sul do Brasil desbravar numa região inóspita, com índios, enfim, que já eram habitantes dessa região. Tiveram, né? Mas os italianos, que como não se acostumaram com o trabalho praticamente escravo do café na região sudeste do Brasil, vieram principalmente para o sul do Brasil, e foram os primeiros cotistas. Há uma obra literária de um escritor gaúcho que ele fala sobre isso. Se questiona muito essa questão de cotas raciais, mas os primeiros cotistas do Brasil foram os italianos e os alemães, que receberam, né? Eles muitos não compraram terras no sul do Brasil. Eles, até para deixar bem claro isso, né? Porque o Brasil precisava ser povoado, porque a terra, por exemplo, a nossa região, ela ficou quase que argentina, oeste catarinense, só foi resolvida a questão do litígio com a Argentina em 1893. Nós pertencíamos para a Argentina. Nós éramos praticamente... Xanxerê é fundada... A gente não pertencia para a Argentina, era uma briga, era uma área de litígio. Era uma área de litígio. Nós não éramos e Xanxerê foi fundada por causa disso. Xanxerê foi fundada à margem esquerda do rio Chapecó, justamente porque fugia da área que a Argentina dizia que era deles. Então foi criado a vila de Xanxerê justamente para proteger. Então, para cá do rio Chapecó, era Santa Catarina, era Paraná, na verdade, era Xanxerê. E foi povoado Xanxerê justamente para garantir que o restante do oeste viesse a pertencer ao Brasil. E essa briga é tão longa que a Guerra do Contestado com o Paraná foi muito longa. Mas essa questão, os italianos então vêm pelo Rio do Uruguai, no caiaque, né? Que o pessoal chama de caico, vieram para cá e começaram a desbravar essa região, que também era uma região de muita araucária, né? A própria vila de Xanxerê, aqui, quando foi instalada a colônia militar, eles buscavam trazer famílias de caboclos e imigrantes de várias descendências para dentro dessa colônia para explorar o pinheiro. Era o ganha-pão, né? Era o que se ganhava, o que dava dinheiro. A terra valia pouco, mas o que dava dinheiro era o que tinha em cima da terra, né? Sim. Então a gente pega aí nas histórias das muitas famílias que a gente já pesquisou, foram indústrias, né? Predomínio da indústria madeireira. Mas o que nós contamos no espetáculo, um bel Massolino del Fiore, é o lado emocional, o lado familiar, ou seja, o que essas famílias passaram de sofrimento. Porque por que saíram da Itália? Qual a causa que saíram da Itália? Como foi essa saída? Como foi essa viagem?
O que foram orientados a trazer de lá, porque aqui não tinha. Aqui muitos foram cotistas, mas muitos compraram suas terras também, né? Posteriormente, Venderam sim, né? tudo que Muita tinham para gente, tentar né? comprar Talvez alguma os coisinha, primeiros assim ganharam, tal, mas muitos compraram, porque foram vários períodos dessa imigração italiana. E então, assim, toda essa despedida da pátria, os mortos, os parentes vivos que ficaram lá enfrentando as guerras, a chegada aqui. Então, Umberto Massolino del Fiore se inspira na seguinte ideia: as flores deixadas nos túmulos dos antepassados na Itália, um fato histórico que ocorre, que foi real dentro dessa história, que ocorre na Ilha das Flores, que era a ilha onde os navios paravam para fiscalizar e tinha a casa da imigração no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Então, as flores da Itália, a promessa de um dia voltar na Itália e levar flores aos túmulos dos entes queridos. A Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, que é a primeira parada. E depois aqui, esses personagens, eles compram terras no Peral das Flores. E aí, olhando a canção América, América, Umberto Massolino del Fiore, é o título da peça, Umberto Massolino del Fiore. Peral das Flores aqui em Xanxerê. A 14 Isso. quilômetros daqui, é o Peral das Flores. Como né? que é o nome dos personagens? Giovanni E Tony. e Tony. Giovanni e Tony. Quem que faz Giovanni? Giovanni é o pai, que nasceu na Itália e veio para o Brasil, nasceu na Sicília e veio Lá para o no Brasil. sul? Lá no sul, na sola da bota. É, na sala o E- italiano bravo, né? E, ecco, e veio para o Brasil, então ele conta como é que era a vida dele lá, de menino, de ragazzo, né? Tinha uns Desculpa, 12, 13 anos. Neri, nessa tua estudo histórico dos italianos, porque eu conheço muito de Trento, né? Que é na região norte, ali, divisa com a Suíça. Mas do sul da Itália tem aqui na nossa região de Sicília, dessa. Tem. No Brasil tu vai ter italiano de tudo que é... Que são italianos mais morenos, né? Tem Os de italianos mais do norte são tudo italianos que é. mais claros. A região sul da Itália é a região pobre ainda É, hoje. região pobre. Né? A região norte é a região rica Tem da Itália. favelas, Né? inclusive. Né? E você vai encontrar descendente de tudo que é lado. E como eu queria buscar um lado mais poético Que para a legal. história, eu sou apaixonado pela mitologia grega, e a Cetília é totalmente grega, né? Então, as histórias mais antigas, de Siracusa e tal, fica tudo lá na Cetília. E E eram terras onde se criava muito gado. e a fala do Giovanni e do. Nós misturamos, porque senão ninguém vai entender A gente história. pega mais o sotaque, assim, não Vai tanto... ter aquele sotaque carregado. A Isso. gente coloca várias palavras para ligamento. Mas apenas aquelas que são entendíveis, assim, numa A gente tradução. fez- Sabe por que eu pergunto isso pra vocês? Porque tem muito descendente italiano que tá nos ouvindo agora aqui, né? Que ouve muito. E fala o italiano. E fala o italiano. O italiano não é a língua italiana. O italiano da Itália vieram tanta gente de várias regiões diferentes que nem mesmo eles se entendiam. Isso mesmo. Então o que ocorreu aqui? Eles precisaram fazer uma fusão na língua para conseguirem se entender. E aí se cria o italiano. Em algumas regiões da Itália, se chegar um italiano daqui falando, até encontra um que outro que entende, mas dos mais antigos. Senão, Mas deixa eu o contar uma moderno coisa, veio hoje uma não entende prefeita, mais. de uma cidade italiana, agora não fica ali no centro da Itália, não lembro o nome da cidade. Ela veio pra cá e a gente chamou um pessoal daqui que ia falar, falo italiano, né? Foram falar com ela, não entendia nada. Ela isso. disse, eu não entendo, não Porque discussiono. dentro da própria Itália tem mais de 100, 200 dialetos, né? Então... Que não são sotaques, são dialetos, então são totalmente diferentes, né? Sim. Nós, na verdade, fomos estudar com o Érico. Acompanha uma pregação ali, um
É só para o pessoal que está no Facebook, YouTube, nós estamos controlando a câmera aqui, por isso que o Sidney está aparecendo. Não, mas não há problema. Não, a audiência precisa Sim. ficar sabendo. A própria, quando o Papa vai ler alguma coisa lá, ou na tradicional janela, ou mesmo Sim. dentro, né, na parte interna, não é difícil entender o que ele está falando, o que ele está pregando quando ele usa o italiano, que ele fala várias línguas, né? Então alguma coisa escapa, mas a maioria do texto Você que ele está sendo compreende. apresentado, ele consegue ser perfeito. Filmes italianos também, filmes de bang bang italiano, estava A vendo esses dias. sonoridade é próxima. Isso, né? você consegue entender assim, Prestando- quase que toda a história você consegue entender sem precisar ler. Nós Entendeu? fomos estudar Principalmente se um eles falam um pouco. pouquinho mais devagar, né? Porque às vezes eles Sim. falam muito rápido também, igual o nosso litorâneo Tu aqui, pega né? até o espanhol, por mais que tu estuda, tu vai ali, pega um que dispara, tu Não entende nada. Mas assim, nós São fomos línguas fazer... latinas, né? Nós fomos fazer um preparo, porque eu não parlo italiano. A gente fala E ele italiano também na não, peça, nós somos mas polacos, somos não poloneses italiano. de... Mas assim... Nem o italiano, né? O italiano tudo bem, ninguém não, fala aqui. também Mas não o entendo italiano nada também do, não. capisco niente do italiano. Mas aí nós fomos Mas ele estudar. aprendeu rápido algumas Sim, frases. nós capisco fomos- niente, né, e tal. Nós fomos estudar, ficamos uns meses estudando italiano original, com o Érico, né, nosso professor, e Abraço, para professor pegar o Eloa som. E aí ele falava, colocava os textos, eu entendia tudo. Mas eu digo, mas como que eu entendo tudo? Aí eu lembrei, digo, a minha infância inteira foi numa comunidade de italiano, que bestemavam italiano, que falavam italiano. E aí eu digo, nossa, eu compreendo as palavras, as coisas. E aí na hora que eu fui, digo, eu estou entendendo, né? O que a palavra representaria. Exato, no caso, né? E aí o que é? Mas a gente busca colocar algumas palavras para dar característica dos personagens, tipo dopo, né? Depois. E outras assim, né? Mas que pá, o que, como é que fala? Que Agora, tem várias assim, que aí eu não, se eu vou misturar agora, eu vou falar em espanhol daí. eu me cuido muito porque eu falo até bem espanhol, então quando eu estou fazendo esse personagem, volta e meia dá uma escapada de uma palavra ou outra ali. de um país para o outro. Mas a gente É o coloca, castelhano. mistura. Agora eu já estou mais preparado, né? Mas a peça ela tem muito humor, e a gente também fala que é indicativo para maiores de 10 anos, porque italiano gosta de bestemar, né? E também tem Você a vai fazer uma profundidade peça- da história, né? Você vai que fazer é uma peça de teatro importante. contando a história do italiano sem uma bestemada no meio. Não dá, né? Não tem lógica. E Só para o Renan, o que tu tava Que é? falando? Assim, é que tem também essa questão dramática, ela tem uma profundidade, assim, então tem que ter uma certa idade para compreender, Sim, né? O E essa contexto, tudo. dramaturgia, ela liga, tem humor, tem romance, ela tem uma boa, drama. tudo, ela tem uma boa parte de humor, né? Aham. E humor não é aquele Que o humor, italiano é engraçado, né? mas não é aquele humor assim escrito para ser humor. É aquele humor do fato. Uhum. A história que acontece é muito engraçada, entende? Então é mais nesse sentido. Quanto tempo dura a peça? 1 hora. Rapidinho. A princípio é 1 hora, mas a tendência Não dá depois... para espichar um pouco? Mas geralmente, depois que você estreia um espetáculo, tu vai engajando coisas. Vai se lapidando um pouco mais. E o Eu, às público vezes- participa também? Como é a primeira vez que vocês estão... Não é interativo. É a primeira peça nos últimos anos aí que eu não faço que não seja interativa. mas vai ter lá no meio do É. público alguém falando. Ela é interativa quando tem as canções, que a gente canta várias canções folclóricas, né? Então é interativa na hora que está cantando, natural que o plateia. público cante junto. Mas é diferente do teatro que eu tenho uma certa tradição em fazer, que eu invado a plateia, que eu provoco a plateia, né? Mas essa não, ela é feita ali chamado No teatro de palco. 4 paredes, porque os personagens estão num tempo. Eles em têm outro muita tempo. ação
ação entre eles, né? Então Tem fica muita ação complicado física, levar pro... muita ação emocional entre os Eu vou ser personagens. sincero contigo, eu não gosto quando há muita interatividade com o público, porque você. É como aquele cantor que vai cantar, você quer ouvir ele pede pro público cantar. Pô, tô vim aqui pra ver você. Eu Tô vim aqui também. pra ver o ator, É. eu ver a peça. Então, mas vai ser aonde mesmo? No auditório do Do Colégio Costa- Costa e O Silva. espaço amplo. O espaço, os espetáculos, as 4 sessões são gratuitas, porque o espaço é do Estado. O auditório do Colégio Costa e Silva pertence ao Estado. Então não se é permitido nenhum tipo de cobrança de ingresso e nem de doação voluntária. Então nós estamos fazendo gratuitamente o espetáculo, as 4 sessões, que a gente está estreando, fazendo várias sessões, porque a gente... O teatro, depois que tu apresenta umas 20, 30 vezes, é que ele começa a criar uma forma. E aí tu amplia cenas, tu dá o ritmo em outras cenas, porque o Às vezes teatro até é uma... sugestão de alguém, É, né? o Ou teatro- podia colocar é, tal coisa lá. O teatro é uma arte ao vivo e viva. É. Ele acontece com o ator e o espectador. Sem um dos dois não tem. Tem que ter os dois para existir o teatro, né? Então eu gosto muito de trabalhar isso, amadurecer. A gente até já fez uma pré-estreia em Ceará, num colégio lá em Ceará, e foi bacana, assim, sabe? A garotada ali de adolescente assistindo, se emocionaram muito. Então você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí pelo Facebook e YouTube, a senhora, o senhor descendente italiano, né? Então ó, é um convite, convida o pai, a mãe, leva o vô, o nono, a nona. Então vai ser, atenção, 26 amanhã, é 8h30, 14 horas. Isso. Então às 8h30 e 14 horas. Então 8h30 até 9h30, 14 até às 15. Só um pouquinho mais. E só um pouquinho aqui, Buxa, só sim. para eu terminar aqui. E na terça e na quarta-feira tem, além das 8h30, que é cedo, mas eu não posso. Tem 19h30, 7h30 da noite, que dá para todo mundo ir. Então, amanhã, 8h30 e 14 horas. Convida a vizinha aí, ao invés de comer a pipoca, tomar o chimarrão, vai lá no Costa e Silva, é de graça a entrada, vai dar muita risada, vai lá relembrar o nono, a nona, e você quer que com toda a família, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Desculpa, Buxa. Não, era só justamente esse horário das 8h30. Ele objetiva atingir um público. Estudantil. É o público do próprio colégio e do EJA também, né? Que ali nós temos 2 centros de educação. Sim, isso. Centro de educação de adultos, né? Isso que é o EJA. E toda a massa de estudantes ali do Do Colégio Costa Costa e e Silva, que é muito Uhum. grande. Mas assim, mesmo nesses horários, a gente colocou 4 sessões. Então tem folga de espaço para receber aos que precisam é ir. importante que o Sidney colocou. Então, 8h30 ali, mas pode as outras pessoas ir somente para o público? Pode, Pode, é aberto ao aberto, sim. O teatro está aberto ao público, com a presença dos estudantes do colégio, mas Pode. está aberto ao público. Olha, Buxinha, que legal, né? Imagina só ir lá, dar uma risada em plena Eu vou tarde. poder assistir, cara, e eu tô de folga dia 27 à noite. Mas bate. Então. Mas pela primeira vez eu perco tudo o que você passa de noite na capital do milho. Eu tô sempre aqui na rádio. Mas não vai, nessa quarta você não vai perder. Não, nessa quarta estarei lá na primeira fila ainda. Opa. Olha a resposta. Leva tuas bambinas. Vou levar Leva as as bambinas. bambinas. Vamos levar o pessoal da Bucha, olha aí, levar a corporação lá, Claro. para ter uma coisa diferente, pra gente aplaudir lá também, né? Legal. E olha, quem assistiu a peça produzidas aí pelo Neri e pelo Renan, é muita gargalhada, né? Choro, vai ter emoção, como trata-se dessa emoção de deixar sua terra, né? Vir para outra terra desconhecida e deixar seus amores, a sua cultura, né? Tem E tudo trazer uma isso. cultura tão forte aqui para o Brasil, sem dúvida nenhuma vai ter muita emoção. Então, para encerrar, amanhã, dia 26, lá no Costa e Silva, 8h30 e 14 horas. E na quarta-feira, às 8h30 e às 19h30.
Obrigado, seu Sidney Luiz. Mas eu que agradeço por esse assunto O tão senhor pode importantíssimo. agradecer eles, o senhor se despedir dos seus convidados. Ah, mudeu. Não, eu diria que teríamos assunto aqui para a gente, né, ficar uma tarde conversando, né, nesse curto espaço. Eu vou colocar você aqui no... Não. E o Márcio ainda deu uma puxada lá nos outros passados ali, né? Exato, não, mas é interessante. Mas a história puxa, né? É isso que eu ia, para encerrar, eu ia dizer o seguinte, que eu tenho certeza que o pessoal vai dizer, Neri, aquela parte, tal coisa que aconteceu, não sei que ano, eu acho que seria legal, ele vai fechar. Né? Eu acho que ficaria assim, quando você vai estar com 2 horas de espetáculo que, né, assim, porque é um assunto extenso, ele tem matéria para você fazer, né? Tem matéria, a parte musical, a gente pretende ainda evoluir bastante, sabe? Exato. Mas assim... Buscar parceria, quem sabe, com alguns cantores que nós temos aqui, né? Ou vocês mesmos e tal. Sei lá. E no fundo vai virar uma coisa. Até tambor vai acabar indo lá para o teatro. Mas, Neri, sucesso para vocês. Obrigado. O carnaval tem origem europeia, né? E ali da região, dizem que é na região da Itália. Veneza. Em Veneza, as máscaras, né? De Veneza da origem ao carnaval. Olha, eu só. Então, sucesso para vocês e vamos estar lá presente, aplaudindo, prestigiando, o convite aberto não só para a comunidade xanxerense, mas de toda a nossa região aí, que não tem teatro lá em Faxinal, faz tempo que o pessoal não vai, vem para cá, entrada franca, saída gratuita, né? Olha só, né? Tem tempo de manhã, vai de manhã, pega a nona lá, o pessoal que está em casa com os nonos, vou levar meus velhinhos também lá, para acompanhar, isso é importante. Tira o nono, a nona de casa, vai dar um pouco de risada, quem sabe faça o piander e ali por diante, né? Tá bom? Pular com... Muito obrigado pelo convite. Então, um grande abraço para vocês, sucesso, a gente se encontra lá no Colégio Costa e Silva, muito tá bom? Obrigado. Márcio Roberto, brigadão também. Agora 14 horas com mais 57 minutos, Badote, melhor momento do dia. A Princesa está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse Rede Princesa.